chegou a Arraial, quando o exército estava saindo em ordem de batalha e gritos, e clamavam a peleja. Amém? Podeis tomar assento exaltando o nome do Senhor. Queridos, nessa noite nós vamos aprender sobre 7 virtudes na vida de Davi, que fizeram dele ser um homem segundo o coração de Deus. Há lições para a sua vida, para a minha vida aqui hoje, porque a vida de Davi é ensinada através da queda do Golias. Mas o Golias, irmãos, da vida de Davi é só um pedacinho. As coisas lindas na vida de Davi nós vamos aprender agora. Ele tinha muitas virtudes, coisas lindas que chamaram a atenção de Deus, que vão aplicar para a sua vida. Pode ter certeza disso. A primeira coisa, irmãos, se vocês pegarem a vida de Davi, a sua biografia, a partir do capítulo de número 13, e depois nós chegamos ao capítulo 16, aonde ele é chamado, porque nós temos uma troca de narrativa. No capítulo 13, em diante, a rejeição de Saul. No capítulo 16, nós temos Samuel ungindo a Davi como rei de Israel. Uma das coisas que nós vamos perceber na vida de Davi é que as coisas mudam rápido demais. As coisas do mundo espiritual são rápidas demais. Do capítulo 13 ao 16, Davi não é ninguém. Do 16 em diante, ele é o rei de Israel. Aleluia! As coisas espirituais mudam rápido demais. Quem é nascido do Espírito é levado pelo Espírito. Quem é nascido do Espírito, quem dirige a sua vida é o Espírito Santo. E aqui nós temos Davi nos dando a primeira lição que nós vamos começar a pegar da sua vida. E eu gostaria que você marcasse isso. É que Davi, irmão, ele dava show e espetáculo sem plateia. Davi cresceu sem plateia nenhuma, escondido. A melhor versão de Davi, o pai não viu, a mãe não viu, os irmãos não viram, mas Deus assistia a ele de madrugada. Glória a Deus, irmãos. Davi dava show sem plateia. Davi dava espetáculo sem multidão. Quando você olha para uma árvore que tem fruto, ela só está ali porque ela tem raízes profundas. A árvore só está dando fruto porque tem raiz profunda. Ninguém vê raiz. Ninguém vê raiz. Olham para uma árvore em duas circunstâncias: ou está cheia de fruto, ou ela está seca, sem folha nenhuma. Davi vai nos mostrar que Deus está olhando para nós quando ninguém está vendo, quando ninguém está reparando, e quando ninguém está vendo, e quando não tem plateia. Este é o melhor de Deus para a sua vida. Ei, ninguém vê seus corre. Ninguém vê as estradas que você pega. Ninguém vê as horas de sono perdidas. Ninguém vê as madrugadas. Aí você chega com um carrão, todo mundo fala, teve sorte. Olha lá, ô sortudo. Mas ninguém está vendo o que você faz escondido. As horas que você não dorme. As correrias que você faz da vida. Davi fazia muita coisa que ninguém via. Mas Deus estava vendo ele nos bastidores da glória. E Davi é lindo, irmãos, por quê?
Porque ele não se importava com seu pai, seus irmãos, sua família, ou alguém fosse ver ele fazendo alguma coisa. Ele não entregava relatos disso. Para ele não importava. Porque quando você faz uma coisa com amor, você faz sem querer receber nada em troca. Você faz por puro amor. E Deus sonda o seu coração e sabe todas as coisas que você está fazendo. Infelizmente hoje muitas pessoas querem plateia. As pessoas querem aparecer, quer dar show. Mas o melhor de Deus é quando você está no anonimato. O anonimato é a fase que você mais vai crescer na sua vida. No anonimato você não atrai inimigos. No anonimato não tem invejosos. No anonimato ninguém acha que você vai crescer. Só que as suas raízes estão sendo lançadas profundamente enraizadas em algo muito sólido que vai fazer a diferença na sua vida. Aleluia. Ninguém está reparando, engano seu. Tem um Deus que está vendo. Oh, glória, irmãos. Araxema Torebacá. Minha esposa está aí. Eu acordava 4:30 da manhã, pegava 4 ônibus para ir fazer faculdade em Campinas. Eu juntava moeda para pagar os ônibus em Campinas para chegar na faculdade. A minha aula começava 7:50. Por causa do número de ônibus, eu chegava na faculdade 8:10. Sempre um pouquinho depois, mas chegava. E eu ia até o fim. 5 anos, irmão. Indo para Campinas, pegando ônibus, juntando moeda para fazer minha faculdade. De madrugada. Não troquei de carro nesse período. A gente passou muito aperto. Mas Deus estava vendo. Tudo que você tem lutado. As pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo. Aleluia, irmãos. Deus está vendo. Davi, sabe qual era o show que ele dava de madrugada, irmãos? Fácil. Ele matava um leão e um urso de madrugada. Porque ele tinha uma incumbência que era cuidar das ovelhas do pai. E para cuidar das ovelhas do pai, aparecia de vez em quando um urso e um leão. Só isso. Só isso. E sabe o que ele fazia? Ele saía com o leão no braço. Ele pegava o urso e o leão e colocava para correr em nome do Senhor. Porque a chama do Espírito no coração daquele moço era tão poderosa que ele fazia as coisas com hombridade, com amor e com muito carinho. Aleluia. Como você cuida das coisas que vem na tua mão. E aí vem a segunda lição. A primeira, ele dava espetáculo sem plateia. E a segunda, ele cuidava com carinho de coisas pequenas que ele tinha na mão. Tem muita gente querendo ver grandeza, mas não cuida daquilo que é pequeno. Quer uma casona, mas não cuida da casinha. Quer coisa grande, mas não cuida do que é pequeno. Quer viver imensidões, mas não consegue administrar coisa pequena com amor. Não é porque é pequeno que você vai dar relaxo. É pequeno, mas foi Deus quem te deu. Aleluia! E quando você cuida daquilo que é pequeno, Deus reserva coisas grandes na sua vida. Aleluia! Glória a Deus, igreja! Oh, glória!
Davi cuidava com maestria das ovelhas do pai, sem relaxo. É fácil cuidar depois que está tudo pronto, irmãos. Depois que está tudo administrado é fácil. Mas pegar para fazer e administrar coisa pequena é para poucos. Aliás, como diz um grande empreendedor, administrar coisa pequena é mais difícil do que administrar coisa grande. Administrar grandes coisas, você pode ter equipes de suporte que podem ajudar você. Agora, cuidar daquilo que é pequeno exige muito carinho, cuidado, atenção. Deus colocou algo na tua mão. Hoje é pequeno, mas Ele está mandando você cuidar, porque vai crescer, diz o Senhor. Vai crescer. Porque daquele pequeno rebanho, daquelas ovelhinhas pequenas que ele cuidava, Deus reservou para ele cuidar agora do reino de Israel todinho, aleluia. Sabe o que Deus viu em Davi? Se esse moço cuida com carinho de ovelha, ele vai cuidar do meu povo. Eu vou levantar ele como rei de Israel, aleluia. Oh, glória, irmão. São as pequenas portas que vão te abrir as grandes oportunidades. Senhor, eu quero uma grande porta. Está na tua frente faz tempo. É aquele pequeno negócio. É aquela coisinha pequena que você não acha que vai dar nada. É dali que vai sair as grandes coisas para a sua vida. Oh, glória, igreja. Aleluia. Aleluia, igreja. Deus está aqui. Amanhã nós vamos estar com o deputado federal em São Paulo. A nossa igreja é pequena. A nossa igreja não é a maior da cidade. Mas eles querem nos ajudar. Aleluia. Porque quem cuida do que é pequeno, Deus prepara aquilo que vai ser grande sobre a sua vida. Quem administra o que é pequeno, vai ver coisas grandes de Deus sobre a tua casa e sobre a tua família. Glória à igreja. Então Davi, em segundo lugar, cuidava com zelo de pequenas coisas. Em terceiro lugar, uma das coisas fundamentais da vida desse moço é que Davi, como nós lemos no texto, no capítulo de número 17, que você leu, e no versículo 20, ele quando sai e deixa as ovelhas, no versículo 20, ele deixa as ovelhas com guarda. Ele tinha responsabilidade. Irmãos, se tem uma coisa que Deus detesta, chama-se irresponsabilidade. Se Deus te deu uma função, cumpra com amor. Porque Deus abençoa quem tem responsabilidade com as suas coisas. Davi deixa as ovelhas com guarda, porque é meu dever cuidar daquilo que o Pai me deu. Eu vou cuidar daquilo que meu Pai me deu. O rei chamou, mas é o seguinte, guarda, vem aqui. Olha as ovelhinhas aqui para mim até que eu volte. Porque o texto diz que ele ia e voltava, mas as ovelhas estavam guardadas. Aleluia! Se Deus te chamou para cantar, para pregar, para ser diácono, presbítero, não importa o que Deus te chamou. Não dê relaxo, cuide! Davi não terceirizava a sua responsabilidade.
Ele deixava o outro trabalhando, mas com a cabeça nas ovelhas. Ele tinha responsabilidade. Sabe por que tem muito crente, irmão, que não é liberado o mundo espiritual sobre ele? Porque trabalha no relaxo. E Deus não abençoa ninguém no relaxo. Deus quer responsabilidade. Aleluia. Deus tem uma promessa sobre a tua vida. As coisas vão acontecer. Na hora que chegar, cuida. E tenha responsabilidade. Ei, não deixa ninguém te cobrar naquilo que Deus te chamou. Se Deus te chamou, ninguém vai te cobrar, porque você cuida. Quem cuida, ninguém cobra ele naquilo que está fazendo. Não deixa ninguém chamar a atenção tua em algo que Deus te deu. Cumpra a tua parte. Não joga para os outros. Eu não vou fazer por causa da irmã. O que a irmã tem a ver com você? Não vou cantar por causa do irmão. O que o irmão tem a ver com você? Mas não vou cantar, não vou fazer porque eu não gostei, irmão. O que Deus te deu, Ele te deu. Ele não vai chamar a irmã, não vai chamar o irmão para conversa. Ele vai chamar você. Aleluia. Quando Deus chamou Adão para a responsabilidade no jardim, ele não foi atrás da serpente. Quando Deus chamou Adão no jardim e disse: Adão, cadê você? Deus não gritou à serpente: diabo, sai daí, não. Adão, vem aqui. Porque eu chamei você na sua responsabilidade. Davi tinha responsabilidade. E isso alegra o coração de Deus. Aleluia. Sobre responsabilidade, irmãos, vale lembrar. Deixa eu entregar algo para vocês aqui. Nas coisas de Deus, ou você faz direitinho, ou você não faz. E também, se fizer muita graça e não quiser fazer, tem umas embarcação perigosa no reino de Deus, sabe? Que é peixe carregando profeta. Já ouviram falar disso? Tem umas coisas perigosas, viu? Peixe carregando profeta dentro da barriga. Tem tempestade que levanta do nada. Tem umas coisinhas que acontecem com quem quer dar relaxo nas coisas de Deus. Não tente dar relaxo com as coisas de Deus. Porque a tempestade, a luta, a prova vai ser forte na sua vida. Bata no peito e diga: Deus, o que o Senhor me deu, eu vou fazer, eu vou cumprir, eu vou até o fim, aleluia! Glória a Deus. Ô glória. A quarta coisa que Davi tinha de lindo, irmãos. Isso aqui é para você dar glória de pé, hein? É que Davi não ligava para a opinião dos outros. Aleluia. Ele não ligava porque os seus irmãos pensavam dele. Ele estava conectado com o céu. E conectado com o céu, você só pensa naquilo que Deus pensa de você. Aleluia. Estava nem aí. Os irmãos chamaram ele de frutiqueiro, interesseiro. Estava nem aí. Porque a Bíblia diz, irmãos, que quando ele foi para a guerra, ele chega e quer saber qual seria o prêmio para matar o gigante. E eu poderia colocar isso no sermão, porque Davi sempre quis mudar de vida, irmão. Não é pecado querer mudar de vida. Davi queria mudar de vida. Ele chega no rei e fala assim: olha, o que vai ser dado se eu derrubar o gigante? Qual que é o prêmio aí? Aí ele chega no irmão dele: irmão, vem aqui. O que vai dar para quem derrubar o gigante? O irmão dele fala: olha, Davi, o rei vai isentar de imposto. O rei vai dar a filha dele e vai dotar esse homem de ouro. Opa, tô dentro. Chega no outro irmão: irmão,
que vai ser dado para quem derrubar o gigante? Você não está sabendo? Não. Ó, está sabendo? Não. O que é? O rei vai dar a filha, vai isentar de imposto e vai dar ouro. Tô dentro. É comigo mesmo. Foi lá no rei e falou: rei, bota eu na guerra. Sabe por quê? Ele queria mudar de vida. Glória a Deus, igreja. Os teus sonhos não são pecado. Não é pecado sonhar as coisas que Deus tem colocado no seu coração. Isso não é pecado. Deus sabe que você não quer isso para pisar nos outros, para humilhar os outros, mas para abençoar a vida de muita gente. E é por isso que Deus vai fazer. Aleluia! Nós vivemos hoje num sistema, se você fala para as pessoas dos seus sonhos, ao ganancioso. Mas já percebeu que se você está na rua, numa prova terrível, tem dinheiro para nada, não chega ninguém para estender a mão e falar para você: meu querido, estou aqui para te ajudar, não aparece um. Agora, quando você está sonhando coisa grande, aparece mau comentário. Ao ganancioso, só quer dinheiro, ela só quer dinheiro, só quer crescer. Ei, Deus vai te tirar de perto de gente pequena. Aleluia! Vai te colocar perto de gente grande. Porque essa gente pequena fica limitando os seus sonhos, fica derrubando você de domingo a domingo, fica falando que não vai dar, que não vai ser, que você não pode. Se você acompanhar essas pessoas, você vai morrer igual. Mas Deus vai tirar você perto desse tipo de gente. Aleluia. Davi, então ele queria mudar de vida. E o que ele faz de lindo, irmãos? Ele vai até o rei, pede para entrar na guerra. O texto bíblico diz que ele era corajoso. Uma das virtudes de Davi que chamam a atenção de Deus é que ele era corajoso. Deus não tem compromisso com gente tímida e covarde. Tá com medo, não entra na guerra. Tá com medo, não vem para a batalha, não. Deus quer valentes na fileira de guerra. Pessoas dizendo: Senhor, se o Senhor for comigo, grande vai ser a vitória, grande vai ser o milagre. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Chama a soldeca. Aleluia! Tenha coragem. Eu vou ter que entregar algo para vocês aqui. Coragem envolve tomar decisões certas na hora certa. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Não tenha medo. A fé, irmãos, a fé vem antes do primeiro passo no vácuo. Quando você pisar, vai estar o chão firme. A fé faz você pisar naquilo que é concreto, naquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Você verá os planos de Deus sendo cumpridos sobre a tua casa, sobre a tua família, aleluia. Porque você precisa ter coragem. Aleluia. Quando Davi vai para a batalha, irmãos,
O exército de Israel inteiro está escondido com medo. Está todo mundo com medo. O menino entra na batalha e o gigante grita assim: ei, menino, vem aqui que eu vou dar a sua carne para as bestas feras do campo comer. Vem aqui. Você acha que eu sou algum cachorro para você vir a mim com pau e pedra? A Bíblia diz, irmãos, que Davi olha para ele e diz: ó, incircunciso filisteu, quem você pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Aleluia! Você vem a mim com espada, você vem a mim com escudo, eu irei contra ti, em nome do Senhor Deus dos exércitos. Aleluia! Quantos podem glorificar o nome do Senhor, irmãos? Aleluia! Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Oh glória! Oh glória! Há barreiras espirituais sendo quebradas aqui hoje. Há uma glória do Senhor nessa casa, irmãos. Ei, o gigante vai cair. O gigante vai cair. O gigante vai cair. A Bíblia diz que ele vai lá, pega 5 pedrinhas do ribeiro, escolhe as 5 pedrinhas. Aquelas 5 pedrinhas não é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, não. Mas ele pega 5 pedrinhas. Há uma discussão na teologia porque ele pegou 5. Poderia errar uma, vai na segunda. O fato é que ele foi no seu alforje com 5 pedrinhas de ribeiro. O gigante gritando do outro lado. E ele tinha uma funda. Essa funda era a sua arma usada para proteger as ovelhas. Ele usava essa funda com habilidade. Porque temos uma outra lição linda aqui. Deus vai trabalhar dentro também das suas habilidades. Aleluia! E ele pega a pedrinha e gira. E gira. Todo o exército assistindo. Quando ele solta a pedra, a primeira, irmãos, dá glória a Deus que foi na primeira. O gigante cai no chão na hora. E o exército de Israel começa a gritar. Não teve guerra. Uma pedra só derrubou Golias naquele dia. Oh glória. Aleluia. O gigantão caiu. Davi, franzinho, foi lá, tirou a espada dele. Sabe o que Davi fez? Vou garantir o serviço. Ergueu a espadona e pá! Tirou a cabeça. Pegou pelo cabelo e fez isso aqui, ó. Tá aqui o gigante que afrontava Israel. Acabou! O Deus de Israel deu vitória! Só quem crê glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Ei, irmãos, essa vai ser a vitória que Deus vai dar sobre a tua família aqui hoje. Vai levantar a cabeça desse Golias e vai dizer: olha aqui, Satanás, acabou! O Senhor me deu vitória! Só quem crê glorifica. Coisa linda, não é, irmão? Oh, glória! Vidona boa. Agora a coisa muda. Porque no reino de Deus as coisas mudam
Rápido. Sai de morar no pasto, vai morar no castelo. Vai virar rei de Israel. Mas aí as coisas giram de novo. Ele começa a ser perseguido no castelo. Porque inventaram um ininho sobre ele. Saul matou 1000. Davi matou dezenas de milhares. Seus problemas começam a acontecer, não é quando estão falando mal de você. É quando estão te elogiando demais. Irmão, se estiver falando mal, dá muito glória a Deus. Dá aleluia. Se estiver falando mal, até torce. Fala, nossa, olha que maravilha. Mas estiver falando bem demais, vai atrair muitos invejosos e inimigos. Davi agora, todo mundo cantando o seu nome, o rei pegou ódio dele e começou a perseguir ele. E aqui vem a 6ª lição de Davi, que é linda. O rei Saul marcou de matar ele, irmãos. Perseguiu ele pelo reino, caçou ele. Até que um dia, o rei Saul entrou na caverna para cobrir os pés. Preste atenção nisso. Cobrir os pés na sua Bíblia é fazer necessidade. O rei Saul entrou na caverna para fazer necessidade fisiológica. Sendo educado aqui. Só que quando ele entra na caverna, Davi estava lá. Davi estava lá. E aí alguém de Davi diz assim: Davi, sabe quem está na caverna? Teu pior inimigo. É a hora de você matar ele e ser rei sobre Israel. Tira a cabeça dele, Davi, aqui ninguém vai ver. E você sai daqui rei. Sabe o que Davi faz? Eu nunca vou colocar minha mão no ungido de Deus. O que você tiver que ser não vai ser derrubando o pastor. O que você tiver que ser não vai ser colocando a mão em ungido de Deus, irmãos. E o que tem de crente, internet, Facebook, na rua falando mal de pastor, praguejando ministro, irmãos, e vão pagar um preço caríssimo por isso. Aliás, eu nunca vi um crente mexer com o ungido de Deus e ficar vivo. Nunca vi. Sai do meio disso. For falar mal do pastor na tua casa, põe para fora. Desliga o telefone, bloqueia a Zap e diga: eu não quero maldição na minha casa, eu quero bênção de Deus sobre a minha família. Davi, se é os crentes de hoje, ou é a chance de matar, hein? Vai lá que é de Deus. Sabe o que ele faz? Não é de Deus esse recado. O Espírito Santo está falando com a igreja hoje: olha, tenha discernimento das vozes que sopram no seu ouvido. Tem coisa que não é de Deus. Estão falando que é de Deus, mas não é de Deus. Davi fala: não vou fazer isso. Na segunda oportunidade, Saul está lá dormindo. Sabe o que Davi faz? Ele pega a faca e corta um pedacinho da manta do rei Saul. Ele corre para o outro lado e acorda o rei e diz: Rei, olha eu aqui. E o rei olha ele e ele diz: olha aqui, meu rei, eu cortei um pedacinho do teu manto, para você ver que se eu quisesse eu tinha te matado, mas eu não te matei. Só que o texto bíblico diz que quando ele cortou o manto do rei, ele passou mal, ele ficou ruim, só de cortar um pedacinho do manto do rei. Aí sabe o que ele fez? Eu cortei, mas não te matei. E a partir daquele dia, diz o texto bíblico, Saul parou de perseguir a Davi.
E houve paz entre eles a partir daquele dia. Sabe qual foi a maior vitória de Davi? Não foi derrubar o gigante. Foi não colocar a mão no ungido de Deus. Não foi derrubar o gigante. Foi não colocar a mão no... Orecachou me dá facai. Há uma onda de rebelião em Mogi Guaçu. Hoje de manhã eu dava palestra numa igreja para um casal de pastores que passaram por uma rebelião terrível, quase morreram. E eu fui lá fazer um tratamento com eles na igreja. Terminou o final, todo mundo chorando. A igreja curada, mas quase morreram, porque tentaram colocar a mão no pastor. Há uma onda, um espírito de rebelião rondando a cidade e vários locais. Aonde você vai chegar, você não vai precisar colocar a mão para matar ninguém. É Deus quem vai te levar. Aleluia, igreja. E quem vai fazer justiça é Deus. Glória a Deus, irmãos. Davi não colocou a mão. Não coloco a minha mão. E Deus entrou com justiça. E em último lugar, irmão, a maior virtude de Davi foi quando ele pecou. Este moço que derrubou o gigante, perdoou o seu inimigo e fez coisa linda. Ele planejou um adultério. Ele matou o marido da mulher, que era comandante do seu exército. Ele matou o comandante dele, engravidou a mulher dele, escondeu o bebê. E durante um ano escondido, ele estava lá na casa e chega uma visita. Quem é? É o profeta Natan, vim te visitar. Entra, Natan. Ô Davi, tudo bem? Vim fazer uma visitinha. O que é? O que está acontecendo? Seguinte, tinha um homem aí que recebeu uns parentes de fora da cidade. E esse homem chegou e foi receber essas visitas, essa família, que era muito rico. E ele precisava fazer um churrasquinho para alegrar. Sabe o que ele fez? Ele foi lá na casa do hominho pobre, pegou a única ovelhinha do hominho pobre, tirou dela e fez churrasco para os outros. Davi, que era um homem justo, falou: peraí, quem fez isso daí? Eu vou matar ele agora. Natan falou: foi você mesmo. A casa caiu. Foi você mesmo. Eu te dei os reinos da terra. Eu tirei você do esterco e coloquei sobre o meu povo. E você me fez isso. Agora também escolhe 3 castigos e eu vou te dar. Escolhe um dos 3. Primeiro, que você caia nas mãos de Deus. Primeiro castigo. Segundo castigo, qual é? Que o povo morra de peste. Terceiro castigo, que você caia na mão dos inimigos. Dos 3, escolhe um agora. Davi baixou a cabeça. E agora? Os 3 é ruim, hein, igreja? Os 3 é ruim. Mas sabe o que ele falou? Natan, faz o seguinte: fala para Deus que eu quero cair na mão dele, porque muitíssimas são as suas misericórdias, e ele pode me perdoar. Aleluia. Se eu cair na mão do inimigo, ele não vai ter dó de mim. Se eu falar para praguejar o povo não tem nada a ver com isso. Fui eu quem errei. E a maior virtude de Davi vem agora. Pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Os salmos mais lindos da Bíblia está aqui agora. Pega a sua Bíblia. Ô glória. Pega a sua Bíblia. Salmo 51. Ô glória.
Deus vai te curar. Deus vai te restaurar. Quando você parar de jogar nos outros e dizer: Deus, fui eu que errei, eu quero o seu perdão sobre a minha vida. Sabe o que ele começa a dizer aqui? Fui eu quem pequei. Fui eu quem fiz o que parecia mal aos seus olhos. Sabe o que ele vai dizer aqui, em outras palavras? Tira-me o reino, tira-me tudo, mas não me tira a alegria do teu Espírito Santo no meu coração. Eu prefiro perder o reino, eu prefiro perder tudo, mas ter a alegria do Espírito Santo no coração. E a coisa mais linda é que ele diz: Senhor, renova dentro de mim um espírito. A maior virtude de Davi é que quando ele caiu, ele pediu perdão sincero e Deus restabeleceu a sua vida espiritual. Glória a Deus, igreja. Errar é humano. Todos podem errar. Mas se você entrar no sincero com Deus, haverá perdão para a sua vida. E um novo recomeço em nome de Jesus. Quando Davi, ele entra na presença de Deus, e ele diz: Senhor, eu não quero oferecer sacrifícios, eu não quero oferecer nada, a única coisa que eu quero é oferecer-te um coração quebrantado na tua presença. Deus começa a perdoar Davi, glória a Deus. Sabe como termina essa história? Sabe como termina isso? Davi é o maior rei da história de Israel. Tendo pecado, assassinato, adultério, coisas terríveis, ele é o maior rei da história de Israel. Saul nunca errou. Saul não adulterou. Saul não matou. Saul, liso moral. Deus não queria falar com ele, porque orgulhoso, Davi pecou, pediu perdão, arrependeu, e a graça de Deus veio sobre a sua vida, aleluia. Aleluia. Então, quando Davi derruba o gigante, não é a maior vitória. Ele tem outras virtudes que, se aplicados na nossa vida, vamos sair daqui renovados e cheios da presença do Espírito Santo. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Ô glória. Alguém nessa noite que quer reconciliar com Jesus, entregar sua vida para Jesus.